Bom dia, família. Graça e paz em nome de Jesus. Que o Espírito Santo abençoe sua vida, sua casa. Estamos preparados para mais uma manhã abençoada em nome de Jesus. Não querendo estender, mas aproveitando o gancho, esteja nesse lugar de você desfrutar do cuidado do Senhor. Quando ela fala sobre que nós depositamos as nossas economias no novo salão, e a gente depositou mesmo, foi um ato de fé, de confiança, não querendo algo em troca do Senhor, porque a gente já saiu desse lugar, mas porque o Senhor tem pedido. E eu vejo e eu recebo mensagens de irmãos e irmãs que o Senhor tem falado e tem pedido algo para serem contribuintes, ajudantes desse novo passo. Então nós já recebemos mensagem falando assim: pastor, vê lá quanto que fica. Tanto que o letreiro que nós postamos ali foi uma oferta de um irmão aqui da igreja. O custo era R$10.000, a igreja não tem condições. E aí ele falou: não, eu vou pagar. Aí já recebi outra mensagem: pastor, eu vou doar uma lata de tinta. Pastor, eu vou ajudar com isso. Pastor, pode me contar comigo, todo mês eu vou ajudar de oferta R$100 para isso. É uma movimentação, e a gente tem visto que Deus tem se movido. Porque se a gente fosse olhar para os nossos olhos normais, a gente demorou quase um mês para fechar o som, e só o som ficou 60 mil. A igreja tem condição? Não tem. Nós temos condição? Não temos, mas nós temos um Pai, amém? Então se o seu coração eu quero ajudar, quero contribuir, gente, não estamos falando de quantidade, estamos falando de coração rendidos, amém? E aí o Senhor vai trabalhando em cada um, e porque cada um tem uma condição. Às vezes você está aqui nesta manhã, você quer ofertar 10 mil, Deus seja louvado. Mas se às vezes essa manhã você quer ofertar 100, Deus seja louvado da mesma forma, amém? E assim nós vamos avançando com a obra do Senhor. Para você ter uma ideia, nós estávamos lá ontem, e aí entrou um rapaz lá, o portão estava aberto. Que dia vai ser a inauguração? Eu já passei aqui na frente, Deus falou para mim que eu preciso vir aqui. Aí eu vou falar: meu Deus, eu vou impedir por causa da minha falta de fé? Não, meu irmão, nós vamos avançar, amém? E o Senhor vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. O número de mensagens que nós estamos recebendo no Instagram, você não tem ideia. Pessoas querendo: que dia vai ser? É vocês que estão lá do lado da Bracalente? É nós, a gente chegou lá para trazer vida, amém? Então se você passar por ali, estenda a mão, vamos levar a vida em nome de Jesus, amém? Eu quero que você esteja. Entre em oração essa semana. Nós vamos entrar no mês de dezembro. Vai ser o mês da inauguração. Entre em oração pela comunidade. Ore por nós, ore pela nossa casa, ore pela comunidade num todo. Se você puder jejuar, jejue. Nós vamos estar jejuando essa semana em nome de Jesus, amém? Vamos à palavra. Vocês estão com a Bíblia em mãos? Cadê? Uma igreja abençoada tem Bíblia em mãos. Levanta ela para mim ver. Glória a Deus em nome de Jesus. Quem não tem, não tenha vergonha de me pedir. Eu tenho recebido também mensagens: pastor, eu não tenho Bíblia. Não tem problema, nós vamos te abençoar com uma Bíblia em nome de Jesus. E se o seu coração queimar, querer abençoar, querer doar uma Bíblia, doe, porque é o que as doações que nós já recebemos já acabou todas. E seu Marcelo, quantas Bíblias foram que vocês doaram? 15 Bíblias. Já acabou, amém? Se você sentir no coração, entra lá no Mercado Livre, nem é propaganda, tá baratinho lá, você paga barato e manda, pode entregar, você traz aqui em nome de Jesus. Vamos levar a palavra, aqui nós vamos focar na palavra. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Salmos então, em nome de Jesus. Salmo 132. Aí assim que você abrir, nós vamos orar, amém? Glória a Deus, todos abriram. Abrace a sua Bíblia, coloque ela perto do seu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra fale conosco nesta manhã. Que a tua palavra possa penetrar no nosso coração de tal forma, de tal maneira, que sejamos impactados, Senhor.
Aqui, Senhor, nós não priorizamos uma estrutura que venha emocionar ninguém. Nós priorizamos a Tua palavra, porque ela é o único que tem o poder para transformar. Essa pessoa não veio aqui para ouvir um discurso eloquente, ela não veio aqui para se encher de informação, ela não veio aqui para se emocionar com um jogo de luzes ou uma música que possa penetrar e tocar em lugares que só a alma sente. Não, Senhor, ela veio aqui porque ela quer ser tocada pela Tua palavra, ela quer ser tocada no seu espírito, ela quer ser transformada de dentro para fora. Senhor, então que o Senhor possa derramar de tal forma a Tua graça, que sejamos alcançados por ela, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Então eu quero que você, eu tenho costume de falar, dá uma segurada. Se fosse o momento de você pegar a água, vai lá e pega. Quer usar o banheiro, vai e use. Vou fazer uma breve introdução, recapitulando o que nós falamos na semana passada, para nós podermos entrar nesse novo, naquilo que o Senhor tem que falar. Então, se os demais se assente, dá uma segurada aí que eu vou acelerar em nome de Jesus. Amém? Na semana passada nós falamos sobre não fuja. Nós trouxemos aqui o texto de Jonas e discorremos sobre ele, e alguns pontos o Senhor trouxe clareza sobre tudo que a vida de Jonas nos trouxe como uma revelação para que nós possamos continuar entendendo os propósitos do Senhor. Amém? E com isso o Senhor foi nos motivando, e essa semana eu tive que praticamente, que não ficou gravado no YouTube, mas se tivesse eu ia lá assistir, porque tantas as vezes que foi me apresentado um barco para mim poder se afastar do propósito do Senhor, e não foram poucas. Essa semana eu tive um livramento, na quarta-feira até contei, e eu creio que o barquinho da insegurança, o barquinho da desconfiança estava preparado para mim poder entrar e navegar para longe do Senhor, mas eu lembrei, orei e clamei ao Senhor, e o Senhor nos trouxe clareza que nós precisamos continuar confiando no Senhor. Amém? Então, com isso, nessa semana mais assim, o Senhor me trouxe uma mensagem ao meu coração, que tudo isso que nós vamos viver e que eu e você vamos desfrutar, nós precisamos entender que nós precisamos nada mais e nada menos do que a presença do Senhor. Diga amém. Vira para o irmão do seu lado e fala: você precisa da presença de Deus. E fala para ela: não dorme, que agora vai ficar bom. Amém? Que não deu tempo de preparar, mas se eu pudesse colocar um tema no título de hoje, seria presença. Que nós precisamos ansiar, ter um anseio, como Davi teve, e esse salmo ele discorre sobre isso. Então eu quero falar um pouco sobre Davi e um pouco sobre esse anseio que Davi tinha pela presença do Senhor. Amém? E aí eu falo um pouquinho sobre o que eu penso sobre Davi. Se tem alguns homens que eu não quero encontrar no céu, claro, além do nosso Senhor amado Jesus, eu quero poder sentar e bater um papo com Paulo, que é eu me inspiro na sua história, me inspiro em quem Paulo foi, um dos maiores plantadores de igreja, um apóstolo, sem ter vivido com Cristo, mas discorreu muito sobre Cristo, mais do que os apóstolos que viveram. Então Paulo me mostra que eu não posso ter andado com Cristo, mas posso ser usado por Ele. Amém? Então eu admiro demais. E um dos que eu também, se eu quisesse, eu quero em nome de Jesus, encontrar no céu é Davi. Davi, a palavra do Senhor fala que foi considerado segundo o coração de Deus. Existem vários motivos para isso, mas eu acho que um que a gente pode trabalhar nesta manhã como uma mensagem reflexiva seria que ele tinha um anseio muito profundo da presença do Senhor. E aí me veio no meu coração: será que você, Fabrini, tem esse mesmo desejo, esse mesmo anseio que Davi tinha? Davi, quando nós conhecemos a sua história, ele passou por muitos maus bocados, passou por muitas situações.
é gigante, é urso, é também Saul em toda a sua história. Para você ter uma ideia, você sabendo que você ia tomar um lugar, você ia ser rei, você teria que ir lá servir o rei. Olha que engraçado, muitos falam que a maior vitória de Davi não foi ter derrubado o gigante, foi não ter matado Saul. Por quê? Porque o gigante está ali, é um inimigo, mas vou ferir aquele que está ao meu lado, aquele que está com uma autoridade, um cargo. Então eu vejo muito que Davi tinha esse coração ansioso e desejoso. E aqui esse salmo, ele descreve o que ele deseja. Vamos ler. No verso 1 diz assim, é o salmista falando: ó Senhor Deus, lembra de Davi e todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti, o Senhor poderoso de Jacó. No verso 3, eu quero que fique gravado no seu coração. Essa é uma frase de Davi que foi replicada pelo salmista. Ele fala: eu não vou para casa, nem vou descansar, nem vou me deitar, nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Amém. Aqui o salmista, ele está falando, declarando uma frase de Jacó, de Davi. E aí nós vamos voltar lá na história de Davi para poder entender essa frase. Davi, ele conquistou, ele avançou, passou todos esses maus bocados, mas quando ele estava com o reinado já consolidado em Jerusalém, capital de Israel, quando ele domina Jerusalém, ele está ali como rei, é apossado como rei. Ele junta os seus conselheiros e fala: gente, eu preciso encontrar aonde está a Arca da Aliança, eu preciso trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança no Velho Testamento, ela era símbolo da presença do Senhor. Então, todas as vezes que você vê a Arca da Aliança, e já foi contextualizado sobre a vitória do povo de Israel contra Jericó, que a palavra do Senhor fala que a arca ia na frente enquanto eles davam as voltas, era porque a presença do Senhor ia na frente. Então a arca, para eles, para o povo hebreu, era o símbolo máximo da presença do Senhor. E a arca, ela foi desenvolvida, ela foi criada, tudo com os dizeres do Senhor. O Senhor foi falando e foi fazendo e foi colocado dentro da tenda. Mas depois que Saul perdeu a guerra, a arca foi levada para os filisteus e depois foi deixada na casa de Abinadab. E lá ficou por mais de 20 anos a arca encostada. E quando Davi, ele assume e estabelece em Jerusalém, é a primeira coisa que ele quer fazer. Ele quer trazer a presença do Senhor para o seu reinado. Por isso que ele disse essa frase: eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou parar, enquanto a arca, a presença do Senhor, não estiver no lugar devido. Meu irmão e minha irmã, aonde você tem deixado a presença do Senhor? Será que a presença do Senhor para mim e para você tem sido apenas nos cultos aos domingos? Tem sido uma sensação, um toque, um lugar, domingo de manhã eu tenho já um lugar programado, porque lá eu sinto a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela não pode ser estabelecida apenas no lugar. A presença do Senhor tem que ser o nosso guia, tem que ser a nossa direção, tem que ser o nosso anseio toda manhã enquanto nós levantamos. Sabe por quê, meu irmão? Não tem como, nós estamos chegando no final de 2025. Não tem como você projetar um 2026, não tem como você olhar para um 2026 sem que você veja que a presença do Senhor está com você. Sem que um anseio tome o seu coração de você falar assim: não vou passar nenhum dia da minha vida sem me relacionar com Ele, sem estar com Ele.
Porque nada mais Davi queria que a presença do Senhor, ela fosse estabelecida em Jerusalém, lá onde ele estivesse, para que ele pudesse, todas as vezes que você olha Davi indo consultar o Senhor, Senhor, eu devo ir, Senhor, eu devo fazer, Senhor, eu vou lá naqueles inimigos, eu vou voltar e vou guerrear. Quantas vezes, meus irmãos, você passa por uma situação, passa por uma luta, passa por uma dificuldade? Foi por isso que eu trouxe essa mensagem essa manhã, porque nessa semana eu falei, meu Deus, eu estou tentando, porque eu sei fazer, eu sei agir, eu sei falar, eu tenho uma boa oratória, mas e aí? Aí que o Senhor falou assim, peraí, mas você está querendo fazer tudo isso sem a minha presença, você está querendo fazer tudo isso sem a minha direção. Muitas das vezes, meu irmão, nós procuramos tantas informações, desde procurar a fonte da vida que é o nosso Senhor. Ah, mas eu estou com um problema no meu casamento. Peraí, deixa eu comprar um curso aqui, 10 maneiras de salvar o meu casamento. Ah, não, eu vou comprar. Ah, eu estou com um problema financeiro. Aí peraí que eu vou ver aqui algum jeito como enriquecer sem fazer nada e sem levantar da cama. Esse curso não tem ainda, não foi criado, né? Graças a Deus. Amém, diga amém. Porque nós queremos buscar respostas num mundo confuso, meus irmãos. Nós queremos buscar a resposta, desde ser na presença, nós queremos buscar a resposta em outras presenças. Tem gente que consulta mais o Google do que a Bíblia. O Google virou o YouTube, então. Gente, meus irmãos, em nome de Jesus, porque nós temos essa carne, essa natureza que ela sempre vai nos levar para lugares que a presença do Senhor não está. Por quê? Porque ela não quer se relacionar com aquele que vai contra ela. A nossa carne, meu irmão, sempre vai querer nos levar, nos dar uma fuga, como dito na semana passada, porque a presença, ela vai vir clarear e nortear a nossa vida. E muitas das vezes, meus irmãos, ela vai levar para caminhos que eu e você não queremos ir, mas são caminhos que vão ser caminhos de paz, de vida e de transformação. Diga amém. E aí, eu te separei 2 tópicos dentro dessa narrativa de Davi e a arca, que está lá em 1 Crônicas 13. Abre para mim lá, 1 Crônicas 13. Fala sobre a arca sendo trazida, né? Essa história que eu acabei de falar para você. Primeira Crônicas 13. Acha aí, gente. É bom quando você tem assim contato com a Bíblia, que você já acha rapidinho. Amém? Amém. Vamos lá. No verso 1 diz assim: o rei Davi consultou todos os seus oficiais, que eu acabei de dizer, comandantes do grupo de 1000 homens e grupo de 100. Depois anunciou a todo o povo, dizendo o seguinte: se vocês acharem bom, se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vão mandar os mensageiros e o resto dos nossos irmãos israelitas e levitas nas suas cidades, para dizer que eles venham e se reúnem aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a arca da aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Ela ficou esquecida anos. Aí quando a gente vai lá no verso 7, que aí Davi chega, vai fazer vai tirar a arca de lá. Aí a gente entende, colocar a arca num carro de bois novo e levar embora da casa de Abinadad. E aí você vai ler a história de Abinadad, você entende que a arca ficou lá por mais de 20 anos. Mais de 20 anos a presença do Senhor ficou na casa de um homem, e você vê que não aconteceu nada. Meu irmão, na semana passada eu disse para você que se eu chegasse aqui e falasse assim para você: olha gente, eu estava aqui na avenida do CLT e aí furou o meu pneu, eu estava trocando ele, mas por um descuido meu, uma carreta me atropelou, mas eu tô aqui, graças a Deus.
que eu falei para vocês? Vocês iam achar duas coisas: ou que o pastor é contador de história, ou que foi realmente algo sobrenatural, porque não tem como uma carreta te atropelar e você ficar do mesmo jeito. Tem como? Seja sincero. A carreta pega você, sobra alguma coisa? Tem um, não sobra nada. Mas se sobrar, meu irmão, você vai estar bem machucado. Vai ou não vai? Que o que eu disse, que a presença do Senhor, meu irmão, quando ela nos encontra, ela nos transforma. É um impacto tão grande que você acorda de uma morte espiritual e abre os seus olhos e fala assim: meu Deus, eu não posso mais ser esse homem. Por que eu estou traindo a minha esposa? Por que eu estou fazendo isso com a minha família? Quando você acorda e olha: por que eu sou tão ganancioso? Por que eu amo essa bosta? Desculpa, gente, me perdoe. Por que eu amo essa droga de dinheiro? Por que eu amo isso? Você acorda de uma realidade e você fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque a presença do Senhor te impactou de tal forma. Ela muda, ela abre, ela te acorda, ela te acende. Aí a presença do Senhor está na casa de Abinadab por mais de 20 anos e não acontece nada. É uma tradução de um religioso: vem todo domingo na igreja, ouve com o que todo mundo está ouvindo, ouve a palavra do Senhor, mas não acontece nada. Na segunda-feira ela é mais um crente que está mentindo, roubando, é mais um crente que está fazendo coisa, é mais um crente, porque crente virou moda. Crente virou o que, gente? Moda, agora é moda. Na bio do Instagram é sou crente e aquariano, é super normal. As duas coisas combinam muito. Por quê? Porque ainda ela não foi impactada. Ela foi emocionada. Foi emocionada por uma canção, ela foi emocionada por uma palavra, ela foi emocionada, mas ela não foi impactada. Porque a presença do Senhor, quando ela chega, ela transforma. Aí a gente vai, aconteceu uma tragédia aqui, que eu vou contar essa tragédia que aconteceu com a Arca da Aliança na quarta-feira. E aí eu vou adiantar, vamos lá no verso 14. Diz assim: a arca não voltou para Jerusalém. Ela ficou, a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Mas aí fala o nome da pessoa, volta no... Você está no 14, né? Aqui na minha versão está assim: a arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele. Nós estamos falando de uma realidade. Estava ali com a presença do Senhor por mais de 20 anos, sem ter impacto nenhum na sua vida, sem acontecer nada. Um domingo após outro domingo, uma semana após outra semana, sem ter impacto nenhum, sem ter uma transformação. Mas quando a presença do Senhor entrou em uma casa que tinha temor, respeito, um coração disponível e uma reverência, porque a presença estava lá, aconteceu transformação. A palavra fala que abençoou a família. E aí você vai ler um pouquinho mais para frente, depois você pode ler lá em 1 Crônicas 26, no finalzinho, está falando que a família de Obed-Edom, ela foi tão abençoada, mas não é de dinheiro, de filhos que serviram o rei. Eles estavam à disposição, eram os mais fortes. Era uma casa que estava assim, tão abençoada. Mas por quê? Que valorizaram a presença. Entenderam quem era que estava na sua casa, quem era que estava ali. E como que eu faço isso? Como que eu posso abrir os meus olhos e entender? É quando você faz o que Davi fez. Pegou a arca esquecida, abandonada, e trouxe para o centro. Jerusalém era a capital. Jerusalém é a capital de Israel. Jerusalém era a capital, é a cidade. Hoje, se você for em Jerusalém, tem até a estátua de Davi lá. Tem um túmulo de Davi. Não tem de nenhum outro rei, mas tem um túmulo do rei Davi lá. É muito visitado, porque eles consideram muito Davi, porque o que Davi fez por Israel, por Jerusalém,
Foi muito impactante. E aí, você tem que fazer o que o rei Davi fez. Pegou a arca, pegou a presença e trouxe para o centro. Trouxe para o centro. Hoje, o centro da nossa vida é o quê? O que você está colocando no centro da sua vida? O que você não pode ficar sem? Aí você vai ver o que é o centro da sua vida. Se você ficar sem dinheiro, amanhã acordar, o seu aplicativo do seu banco ter R$0, como que você fica? Como que é a sua reação? Começa a brigar com a mulher porque foi culpa sua? Começa a discutir com os filhos? A sua vida muda. Como que fica o seu coração? Se amanhã você acordar e perder o emprego com essa notícia, como que está o seu coração? Como que ele vai reagir? Aí você vai descobrir que o centro do seu coração era o seu trabalho, o centro do seu coração era o seu dinheiro, ou às vezes o centro do seu coração é a sua família. Mas eu preciso amar a minha família. Você precisa, mas não acima de Deus. Não acima de Deus. Você precisa colocar Cristo no centro, porque aqui a figura da Arca da Aliança, ela sempre foi uma sombra. Ela sempre apontava para Cristo. Então naquela época eles precisavam de uma representatividade. Então por isso que tinha a Arca da Aliança, por isso que caía pão do céu. Só que quando Cristo veio, ele rasgou o véu e nós não precisamos mais de uma representatividade. Então você não precisa mais de uma água consagrada, você não precisa mais de um pão consagrado para você trazer Cristo. Não, você não precisa levar mais uma rosa consagrada, você não precisa, porque nós não vivemos mais uma representatividade. Hoje nós vivemos uma realidade de Cristo. Amém? Então para que você vai levar uma rosa para sua casa que representa Cristo, se Cristo habita em você, meu irmão? Para quê? É Cristo que habita em você. Então é você que vai chegar na sua casa, você vai ser uma representatividade de Cristo. Amém? Mas para isso acontecer, coloque Cristo no centro. Coloca Cristo no centro do seu casamento. Meu marido não muda, é porque você quer mudar ele. Deixa Cristo mudar ele. Minha mulher não muda, é porque eu já falei, eu já insisti. Ela não quer entender, mas ela não quer entender porque você quer mudar na força do seu braço. Deixa Cristo, coloca Cristo no centro do seu relacionamento. Amém? Bom dia, gente. Minha vida financeira não vai, coloca Cristo no centro. Mas para você colocar Cristo no centro, você tem que abrir mão. Você tem que entender que o Cristo nosso é partilhar, é compartilhar. Se você ainda não encontrou paz no seu espírito, coloque Cristo no centro. Coloca Cristo no centro. E aí você vai entender o que Ele quer para você e o que você quer viver. Amém. Por isso, meus irmãos, nesta manhã você tem algo que você pode levar para sua casa. É um coração que coloque Cristo no centro, como Davi. Ele entendeu que a arca estava lá abandonada, representava a presença do Senhor, e ele trouxe de volta. Trouxe de volta. E aquele que valoriza a presença do Senhor vê frutos. Você é uma nova pessoa, você é uma nova mulher, você é um novo homem, temente ao Senhor, responsável, um homem que segue os caminhos dele. Mas a mudança é de um dia para o outro? Não, mas é uma mudança, ela existe. Amém? A mudança, ela o quê? Existe. É que nem quando você quer emagrecer. Eu paro de comer hoje, amanhã eu já emagreci? Bom dia, gente. Vamos lá. Não, mas é um processo. Mas o processo tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Por isso que é melhor você viver uma vida com Cristo constante do que uma vida com Cristo emocionada, porque a emoção passa, mas a constância continua, ela fica. Amém? E eu quero te levar a esse lugar nesta manhã em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Que a presença de Cristo possa ser estabelecida no seu coração.